Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Eu falei ontem de tragédias, né? No Joelma, na nave Colômbia, no AI-5, no Senado e agora no jornalismo. O jornalismo está ainda mais fraco a partir de agora, porque perdemos a Glória Maria, uma grande, brilhante repórter, uma excelente companheira. Trabalhamos juntos por mais de 30 anos. Sempre que me encontrava com ela era uma constante, a conversa divertida. Me contava sobre a quantidade de vitaminas, sais e similares para manter a saúde. E ainda assim, o câncer a levou. Primeiro no pulmão, depois no cérebro. Vejam só a amplitude dessa jornalista, né? Que andou pelo mundo inteiro, 160 países dizem. Nós estávamos na Austrália e meu filho devia ter, não devia ter 10 anos de idade, quando viu uma determinada ponte no sul da Austrália, disse: "Ah, Glória Maria", aí eu vi a Glória Maria saltando de bungee jump. Imagina a amplitude, a fama, o nome do trabalho dessa jornalista, dessa pessoa brilhante chamada Glória Maria. Ela detestava o politicamente correto. E ainda assim eu vejo hoje mensagens de gente toda politicamente correta. Nem na hora de homenageá-la abandonam o jugo da imposição de ideias na cabeça alheia. Minha homenagem à Glória Maria. Hoje também é o dia de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. Eu diria que Iemanjá ou Nossa Senhora dos Navegantes levaram Glória Maria para navegar num oceano que não tem fim. Imagino as festas hoje para Iemanjá em Salvador, para Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, lá no estuário do Guaíba. Alguém andou agora é politicamente correto chamar de lago, algo assim, mas é um estuário de 5 rios que desembocam ali e depois vão até a Lagoa dos Patos, que é uma lagoa litorânea. Hoje é o dia também da fundação de Buenos Aires, 1536, ou seja, 4 anos depois de São Vicente, no litoral paulista. São Vicente, certamente a mais antiga da América do Sul. Foi o Pedro de Mendoza, um espanhol, que fundou Buenos Aires. São Vicente foi Martim Afonso de Souza, né? Foi o lugar onde Cabral chantou o último marco, depois que plantou o primeiro lá em Touros, Rio Grande do Norte, depois outros, né, inclusive em Porto Seguro, que foi confundido pelo Varnhagen como o marco do descobrimento. E o último foi lá em São Vicente, e dali ele foi continuar a missão dele de ir para as Índias, passando no Cabo da Boa Esperança. Chega de papo, né? Vamos falar os assuntos de hoje. Meu Deus do céu, que dia! Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. No day after da eleição do Senado e do fim de mandatos, o Daniel Silveira foi preso na casa dele em Petrópolis. Dessa vez não foi durante a noite. Esperaram amanhecer, como manda a lei. E foi ordem de Alexandre de Moraes, por não ter cumprido, por continuar nas redes sociais ofendendo o Supremo e a Justiça Eleitoral, ou seja, o próprio ofendido é que mandou prender. Estranho, né? E
por não ter cumprido medidas cautelares, como não aparecer na rede social, como eu disse, e ter tirado a tornozeleira depois que foi anistiado. Recebeu indulto do presidente da República, como permite o artigo 84 da Constituição. Ele estava condenado a 8 anos e 9 meses, o indulto o limpou mais. Bom, em tudo isso a polícia também tinha busca e apreensão e encontrou R$270 mil na casa dele. É mais um que não acredita em banco. Acha que banco não oferece segurança. Bom, gente, continuando Daniel Silveira, tem a história do Marcos Duval, senador pelo Podemos Espírito Santo. Era antes do Podemos, ele era do Cidadania, que antes disso era PPS, que antes disso era Partido Comunista Brasileiro. O Marcos Duval apoiou o Bolsonaro, fez propaganda para Bolsonaro e contou uma história na revista Veja, e eu vi ele anunciando a entrevista na rede social, dizendo: olha, vem bomba por aí, eu vou denunciar o Bolsonaro por um golpe, tentando me pôr num golpe para gravar o Alexandre de Moraes. Eu consegui uma conversa com ele em que ele admita que está violando a Constituição. Saiu na Veja. Ele próprio anunciou. E depois disse que ia renunciar ao mandato, ia trabalhar com a SWAT nos Estados Unidos. Ele é instrutor de arrancar arma da mão da pessoa, tiro, essas coisas que a gente vê em filme. E depois dá uma entrevista hoje dizendo que não foi nada daquilo que ele disse na Veja, que não, Bolsonaro só ouviu, não disse nada, não está envolvido. Foi ideia do Daniel Silveira, que foi preso hoje. Foi ideia do Daniel Silveira. Inclusive, ele lá na entrevista envolve a ABIN, o Gabinete de Segurança Institucional, que iriam fornecer o material para ele fazer a gravação. Meu Deus. Agora, não tem nada disso. Não, eu me enganei. Eu já estava achando estranho porque dizia que foi um encontro na Granja do Torto. Ora, se foi lá atrás, Bolsonaro presidente, Granja do Torto, em primeiro lugar, é um parque de exposições em Brasília. Ninguém mora lá. Existe a residência do Torto, onde estava morando Paulo Guedes. Eles devem chegar na casa do Paulo Guedes assim, para fazer um encontro. Então, assim, diz que não vai mais renunciar, que ele só estava com raiva. E a raiva o faz usar termos vulgares, palavrões, esquecendo-se do decoro parlamentar. Aliás, não é só ele, não. Eu vi deputado recém-eleito também faltando ao decoro, com palavrório vulgar. É desrespeito à Câmara, ao Senado e aos eleitores, e a nós todos, cidadãos, que não temos ouvido para ouvir esse tipo de coisa. Não sei se eles acham que é moda. Não. Bom, enfim, agora a Polícia Federal vai investigar isso, né? Inclusive Alexandre de Moraes teria dito: olha, eu nem acredito. Não. Um rolo. E parece uma coisa bipolar. Um dia faz uma coisa, no outro dia faz exatamente o oposto. Tudo muito estranho. Eu estou procurando um objetivo nisso. Porque ele, instrutor de SWAT e tal, deve ser uma pessoa que tem um planejamento na cabeça. Trabalha sob planejamento. A tática é depois de planejar, com algum objetivo estratégico. Então, qual é o objetivo? Né? Vamos deixar os acontecimentos acontecerem e ver o que vai acontecer. Não é? Gente, eleição ainda de ontem. Já teve efeito no Senado, né? Porque
o presidente da República, por uma medida provisória, extinguiu a Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. Agora ela vai ser ressuscitada numa operação boca a boca diurna, por causa dos compromissos de voto para beneficiar Pacheco, ressuscitada a FUNASA. E lá na Câmara, bom, em primeiro lugar, lá na Câmara, eu nem falei aqui com vocês, olha, em 513 deputados, o Lira fez 464 votos. O Chico Alencar do PSOL fez 21, o Marcel Van Hatten do Novo fez 19. Ou seja, ele fez 90% da casa, é o recorde de toda a vida de gravação, de votação na Câmara. Sabe do que eu lembro? Talvez muitos de vocês lembrem, porque essa propaganda da Walter Thompson durou 50 anos, começou em 1930, terminou em 1980, no mundo inteiro. 9 entre 10 estrelas do cinema usam Lux, o sabonete das estrelas. 9 entre 10 deputados votaram em Lira. E olhem só as estrelas do cinema que usavam Lux. Brigitte Bardot, Cláudia Cardinale, Jane Fonda, Marilyn Monroe, não eram Grace Kelly, depois virou princesa de Mônaco. Bom, e a consequência, então, já na Câmara hoje, o deputado, eu não sei como é que se pronuncia, se é Jonathan, porque vem um J e um H, Jonathan de Jesus, que tem 3 R's, o R de Republicanos e 2 R's de Roraima. Teve 239 votos, ganhou de outros 2 para ser ministro do Tribunal de Contas da União, que não é um órgão do Judiciário, é um órgão auxiliar do Legislativo, portanto é o Legislativo que escolhe. O nome desse deputado, Jonathan de Jesus, vai agora para o Senado. Né? Bom, gente, Supremo, né? Eu acabei de mencionar Alexandre de Moraes. Vocês estão lembrados, né? O Supremo já julgou até sabor de cigarro. Acaba batendo tudo no próprio Supremo, que devia ser só um tribunal constitucional. Pois agora, o advogado de um padre de Blumenau, um padre de 71 anos, que foi afastado do clero, expulso do clero pelo Papa, por relações com a secretária e revelação do segredo de confissão. Foi afastado. Ele não pode recorrer lá em Roma, lá no Vaticano, porque o Papa é infalível. Né? Não cabe recurso contra o Papa. Então ele está recorrendo ao Supremo, porque ele não teve direito de defesa. Ou seja, o advogado desse padre acredita que o Supremo está acima do Papa. Aliás, falando em Papa, vocês viram a declaração do Papa sobre a África, quando ele recebeu o presidente do Congo? Ele disse, criticando o colonialismo econômico, ele disse: tirem as mãos da África, ela não é uma mina para explorar, nem uma terra para saquear, que a África seja protagonista de seu próprio destino. Foi o que disse o Papa argentino. E como ele é sul-americano, eu fico sonhando que ele diga o mesmo sobre a Amazônia e os brasileiros. Que ele diga, por exemplo, vamos parar de colonialismo econômico, tirem as mãos da Amazônia, ela não é uma mina para explorar, nem uma terra para saquear. Que a Amazônia tenha como protagonista do seu próprio destino os brasileiros, os amazônidas. Meu sonho é que ele diga isso, inclusive batendo lá no Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, né, que tem muitos interesses lá na Amazônia. Falar em Amazônia, os garimpeiros estão querendo sair de lá, viram que veio o aperto, né, a ordem do presidente da República, mas eles estão tão distantes da cidade, mais de 200 quilômetros, que eles não têm condições de sair a pé. Eles vão ter que sair de avião, porque sair a pé vão passar por aldeia Yanomami, não vai dar certo. Vai ter que haver uma grande operação lá, via aérea, para tirar os garimpeiros de lá.
Pelo menos é o que indica o bom senso para evitar problemas. Já que eu estou falando de via aérea, senhores Pax. Pax é o símbolo de passageiro no transporte aéreo, né? Senhores Pax. Mão no bolso e na carteira. Quem quiser viajar no Carnaval, na Semana Santa, etc. Querosene de aviação, que é o combustível dos jatos que estão por aí, subiu 17%. De Brasília, Alexandre Garcia.